Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sol em Ar, né? E as suas características e, enfim, outras questões que vierem aparecendo no meio do caminho. Só lembrando aqui, né? A gente tem o Sol que é aquilo que nos dá vida, calor, energia, o movimento, né? Ele é a força que nos sustenta na Terra, né? O Sol na astrologia e o Sol em si. Né? Não existindo o sol, nós teríamos sérios problemas de alimentação, nutrição, existência, né? Vitamina D é importante pra gente. E aí, o sol, né? Nosso signo solar muitas vezes determina como os outros veem a gente, né? E ele governa a nossa individualidade, nosso estilo inconfundível, nosso impulso para alcançar os objetivos na vida, né? Então é interessante que a gente estude bem o nosso sol, para que a gente possa desenvolver as habilidades, as correspondências, as questões que o sol traz para nós, né? Ele indica as nossas potencialidades, que vai fazer com que a gente seja alguém em concordância com as nossas crenças e impulsos de vida também, né? O sol mostra por onde, né? Por onde a gente pode construir e caminhar na vida, né? E conquistar o nosso espaço, expressando a nossa verdade do momento, visando coerência entre potência e ação, né? Ele é aquilo que faz com que a gente desenvolva cada vez mais o nosso potencial. Então, por um exemplo, estamos na época de Sol em Virgem. Se você tem essa potencialidade de Virgem, é trabalhar as questões positivas que esse signo traz, né? E também buscar trabalhar o oposto complementar, né? Que no caso de Virgem é peixes. Então buscar ir além também, né? E trabalhando essas polaridades é uma coisa interessante pra gente, justamente pra gente poder ir além daquela caixinha de estereótipo que a gente tende a colocar os signos, né? Porque nós temos sim muito forte o nosso signo solar, porém não é apenas ele que nos ajuda a nos encontrar, por assim dizer, né? O mapa astral, ele não se encerra em si. Ele indica pontos em que você pode trabalhar, que você pode desenvolver. Então é importante a gente lembrar isso sempre, né? Não é porque eu sou virginiana que eu vou ser apenas uma pessoa extremamente pragmática, não é mesmo? Bom, muito bem. Signos de ar, né? A dualidade dos signos de ar. A dualidade são aqueles dois polos, né? Ativo, passivo, proativo, receptivo, essas polaridades. A dualidade do signo de ar tem a ver com eles serem diretos, energéticos e enérgicos, né? Eles são mais proativos e determinados. Eles são direcionados para fora e fortes na ação. Então, todos os signos de ar têm a ver com isso, né? Até porque o ar alimenta o fogo, né? E agora nós entramos na triplicidade, né, dos signos. Triplicidade por quê? A gente tem 4 elementos, né? Segundo a teoria ocidental e tudo mais, a gente tem 4 elementos. Em cada um dos elementos nós temos 3 signos. Então, a triplicidade é ar aqui, né? São intelectuais e comunicativos, né? Eles são bastante dinâmicos em vários aspectos da sua personalidade, né? Já a quadruplicidade, né? A quadruplicidade, ela denota a qualidade fixa, cardinal e imutável. Essas qualidades, elas são a interação do signo com o mundo exterior. Então, como esses signos tendem a se expressar na vida. Ou seja, os cardinais são aqueles empreendedores e extrovertidos, ou seja, mais que começam, os iniciadores, né? Aqui no caso, lembrando que os cardinais são aqueles que iniciam as estações, né? É o ponto onde aqui começou tal estação. No caso dos signos de ar, no hemisfério sul, Libra começa a primavera, o equinócio de primavera, e no hemisfério norte, Libra inicia o equinócio de outono, né? E é interessante ver Libra como a balança, né? Vou falar um pouquinho mais disso depois, sendo que ele inicia as estações que estão em equilíbrio, né? As estações que têm dias e noites da mesma duração e tudo mais, isso é bastante interessante de se pensar. E pensar Libra no hemisfério sul, mais ainda, né? E no hemisfério norte também tem suas características. Bom, o signo cardinal de ar é Libra.
Os signos fixos, eles são resistentes a mudanças, né? Eles são aprimoradores e finalizadores, né? Eles aprimoram as coisas e finalizam elas também. Vão até o fim, por assim dizer também, né? O signo fixo de ar é Aquário, né? Então é aquele que é bastante voltado para fora, para o além, para o que está lá, né? Bastante distante. E os mutáveis, não bastante distante, mas assim, visão de futuro, né? E os mutáveis são flexíveis, versáteis e adaptáveis, né? Eles têm a capacidade de se ajustar às diferentes circunstâncias. Aqui no signo de ar nós temos o signo de Gêmeos sendo tendo essa questão, né? E aí, quando a gente pensa nas polaridades, eu estava observando ontem, enquanto eu estava preparando esse vídeo aqui pra gente, que os opostos, né? Os polos opostos, os famosos opostos complementares, né? A polaridade oposta é bem interessante porque todos os opostos de ar são os fogos, né? Todos os signos de fogo. O que é interessante porque justamente o ar alimenta ou apaga o fogo, né? Então isso é bastante interessante de se ver e desenvolver. O oposto cardinal, né, de Libra, que tem a ver com a parceria, com o lançar-se no outro, esse primeiro movimento para o outro em si, é o eu, né, Áries. Então, é interessante para as pessoas que têm Sol em Libra exercitarem eu, né, se colocar no centro, colocar suas próprias prioridades primeiro, ajuda naquela questão que Libra tem de ser um pouco indeciso, ajuda bastante nisso, né? E desenvolvendo mais esse outro polo, né? O eu. Quem sou eu? Quais são as minhas vontades? O que me lança na vida? Isso é interessante. Agora, do fixo, né? Que é Aquário, o fixo de ar, o oposto é Leão. Então, Aquário são as esperanças e as ideias em ampla escala, o coletivo, né? Tudo aquilo que concerne o povo. Já Leão é o prazer pessoal e a criatividade. Então, é interessante que o pessoal de Aquário busque desenvolver justamente essa parte de se expressar criativamente, o seu próprio prazer, né? Ligar menos apenas para o coletivo e prestar mais atenção em si também é importante, né? E aí Gêmeos, que é o mutável, tem seu oposto em Sagitário. Gêmeos é autoexpressão, é a expressão de si. Então, normalmente essas pessoas têm uma tendência a expressar apenas aquilo que elas pensam, que elas sentem, que elas querem e elas mesmas o tempo todo. Então é interessante expressar aquilo que Sagitário traz, que é justamente a filosofia, o pensamento elevado, a expressão ampla, né? Então, ao invés de falar só de si, fala de outras questões do universo que te fazem questionar, te fazem movimentar para fora, né? Porque Gêmeos é bastante centrado em si e é importante a gente trabalhar essa outra polaridade. Porque nós estamos buscando equilíbrio, não é mesmo? Então, buscando equilíbrio, a gente faz esse tipo de coisa, né? Esse movimento de oposto. Bom, vou falar um pouquinho sobre a frase de cada um deles e a expressão, né? Como eles se expressam através do símbolo em específico. Gêmeos tem a frase eu penso, eu acho, né? O símbolo representa duas figuras, que são justamente os gêmeos, né? Duas pessoas. É um símbolo dual que também representa os braços e os pulmões, as partes do corpo que ele rege, né? Ele rege os braços e os pulmões. É interessante isso porque Gêmeos fala do eu, né? E pra gente se expressar, a gente precisa inspirar e expirar bem, né? E a autoexpressão tem muito a ver com o braço, né? Em si. Em termos simbólicos, as duas linhas que juntam, né? O símbolo de Gêmeos, elas conectam esses dois e representam a sabedoria, o aprendizado e os poderes da mente ao sintetizar informações. Porque Gêmeos é regido por Mercúrio, que é um signo, que é um planeta, extremamente dinâmico, comunicativo, que tem a ver com comércio, né? Então, normalmente as pessoas de Gêmeos são muito boas em vender coisas, né? São muito boas em se vender e vender as coisas que eles querem vender em si, né? Então, isso é bem interessante de ver. E esses tracinhos que juntam, né, as duas pessoas mostram essa capacidade de conectar pensamentos, a mente que é rápida, né, a mente que traz as respostas de forma rápida também. O perigo, né, da natureza de Gêmeos. Por conta dessa sua natureza instável,
né, e bastante mutável que Gêmeos tem, eles causam uma certa rixa, né, desnecessária muitas vezes. Por quê? Para eles o que importa muitas vezes é expressar aquilo que tem dentro deles. Ou seja, eu quero falar minha mensagem. Se você entendeu ou não, o problema é seu, entendeu? Se você não consegue acompanhar a minha síntese, tente acompanhar, você que lute. Então tem que tomar cuidado com esse aspecto de Gêmeos. Eu acredito que expressando mais a polaridade de falar sobre as coisas mais abstratas e tudo mais, que não concernem só você, pode ajudar nesse aspecto, né? Porque aí você começa a ter um movimento assim de prestar atenção naquilo que mais importa, né? Que não é só você muitas vezes. Muito bem, Libra, né? Libra, que é o nosso querido signo cardinal, né? O primeiro movimento para o outro. Então ele fala sobre eu balancio e eu equilibro, né? Essa é a frase de Libra. O símbolo representa a balança, né? Que está em perfeito equilíbrio. Esse também, o símbolo de Libra, era o antigo símbolo egípcio para o sol poente, o que é muito interessante, que era considerado o portal entre dois mundos, né? Todo mundo diz a hora sem hora, né? A hora do crepúsculo, por assim dizer, que está muito relacionado com a cura, exatamente. Então esse movimento de Libra, de parceria, de ligar-se ao outro, de fazer a ponte realmente numa discussão, que seja, é muito interessante se não positivo, porque aí essa pessoa consegue ver os vários lados da questão e trazer para debate, né? Para que se possa realmente operar na cura, fazer aquilo que precisa ser curado. Então isso é muito interessante em Libra. O símbolo é uma lua crescente, né? Conectada a duas linhas retas, né? Ficando acima da terceira. Isso representa a emoção ligada, né, nos dois lados pela razão, né? Que Libra é aquele signo, assim, que busca equilibrar razão e emoção. Busca, né? Busca equilibrar razão e emoção. Muitas vezes não consegue. Ficando acima da terceira, e essa linha de baixo simboliza a parceria, porque a linha de baixo é o que liga os dois lados, as duas pontas da balança, né? Rege a parte baixa das costas, né? A lombar ali, e as nádegas e os rins também, né? Porque pra gente equilibrar, gente, a gente precisa saber filtrar as emoções, né? Que muitas vezes estão assim em alta, precisa aprender a filtrar as emoções. E o quadril ali, aquela parte, é uma parte que faz com que a gente se movimente, né? Então é realmente fazer o balanço ali, né? Por isso que é representado por esse lado do corpo, né? Perigo de Libra, cuidado. Tendem a agitar, né, a causar sentimentos nocivos nos outros em situações amorosas, né? São indecisos e fazendo declarações de amor muito facilmente. Eles acabam desapontando e irritando quem os ama, né? Isso aí tem que tomar cuidado com Libra, né? Também tendem a ser inconstantes e sem fé. Essas são questões bastante importantes de Libra. É buscar trabalhar o outro lado, né? O outro lado de Libra é justamente o quê? Áries. Então é buscar, assim, ser mais direto, mais preciso, mais... Eu vou naquilo ali, entendeu? Expressar mais o eu. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Aquário. A frase de Aquário é: eu sei ou eu conheço, né? É o signo fixo aqui do ar. É aquele... Eu vejo que os signos fixos, eles têm uma característica de velho, assim, sabe? Pessoa que tem a sabedoria do tempo. Então, Aquário tem mais ou menos isso assim, né? O símbolo de Aquário representa a água que flui, né? Do vaso do portador da água, aquele que segura a água, né? É também representação da canela humana em movimento, aquele símbolozinho, né? Parte que rege, né? As linhas com curvas representam energia elétrica, pensamento universal e a sabedoria do futuro, né? Enquanto Leão é a sabedoria do presente, né, e do estar aqui no movimento, Aquário é a visão do além, né? A visão do futuro, aquele que vê além das aparências, além daquilo que está acontecendo ali. É interessante essa questão da água em Aquário, porque as pessoas tendem a falar que Aquário é um signo extremamente frio. Mas na verdade eles são bastante reservados, né? Existe uma diferença entre ser reservado e ser frio. Eu não conheci nenhum aquariano que fosse frio. Ele aparenta
né, uma certa distância, frieza e tudo mais. Só que, assim como o símbolo de Aquário, que é uma pessoa vertendo água, eles são muito emocionais muitas vezes. Então, essas pessoas, eles têm uma certa característica que os leva à água, né? Que é essa coisa de ter a sabedoria do futuro, saber o que vai acontecer, quais são as tendências, dizer os movimentos que podem acontecer. E com isso eles podem ajudar muito as pessoas a entender as próprias vidas e as vidas, enfim, dessa pessoa que está tentando se expressar enquanto aquariano, né? E aí que é legal pra gente perceber, né, que essa pessoa não é fria, que ela justamente expresse o lado oposto, que é leão, que é a criatividade, né, o poder pessoal, aquilo que ela tem de brilho. Buscar expressar isso na vida, né, acho que isso é importante. O perigo, né, com o aquário. Como eles têm essa questão de ver muito além, ver o futuro, muitas vezes eles são alvos de ataques de pessoas de mente fechada, que não conseguem ver as tendências, né? Não conseguem ver o que vai acontecer. Ou são rechaçados por conta disso, né? Isso tem duas características assim. Eles têm a tendência de entrar em situações incomuns e a ficar com indivíduos excêntricos, que aí não é nem um perigo, né? É só uma questão que acontece de verdade mesmo. Acontece com os aquarianos, né? Então, esses 3 signos, gente, eles são muito interessantes, porque eles aparentam uma certa frieza, mas na verdade eles se importam muito com as questões das pessoas e com as próprias questões, né? Cada um tem sua característica específica, mas eles são interessantes nesses aspectos todos, porque os signos de ar, eles nos ensinam muito sobre a mente, né? Como a gente pode trabalhar a mente no positivo e como a gente pode evitar a parte negativa da nossa mente, né? Do nosso sopro de vida aí, né? Aquilo que a gente pensa sobre as pessoas, né? Aquilo que a gente racionaliza no dia a dia. Então isso é muito interessante. Só repescando aqui, Libra é regido por Vênus, o planeta do amor, da sexualidade e tudo mais, por isso que Libra normalmente é mais associado a questões de amor, né? As curas na vida têm a ver com o signo de Vênus, por assim dizer. E Aquário é regido por Urano, o planeta da criatividade, da inovação, né? Aquele que vê além do alcance. Bem, Thundercats mesmo. Pra quem é cringe vai saber. e ele é regido por Urano, né? Esse planeta que nos ensina justamente sobre enxergar as tendências, ver aquilo que pode acontecer e fazer o melhor, né, com aquilo que a gente tá vendo e enxergando. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, sobre o Sol em Ar. Espero que vocês tenham gostado e beijo!